Olá! Sejam bem-vindos ao workshop Se Experimentássemos Mais, contribuições não técnicas em acessibilidade em espaços culturais, oferecido gratuitamente pela Hub Mais. O meu nome é Camila e eu estou aqui para compartilhar com vocês algumas ideias, conhecimentos e práticas sobre esse tema ao longo dessa videoaula. Eu sou uma mulher cega, branca, de cabelos ondulados que vão até a altura dos ombros. Eu visto agora um casaco preto, com uma blusa cinza por debaixo do casaco, tenho óculos escuros com a armação também cinza. Eu sou humana de um cão-guia e o cão-guia que me acompanha hoje é o Astor, um labrador chocolate. Eu sou psicóloga, psicoterapeuta corporal e tenho uma experiência de 10 anos trabalhando com acessibilidade em espaços culturais. E aí vocês podem se perguntar nesse momento como é que essas coisas se relacionam. Qual é a relação entre a psicologia, a psicoterapia corporal, a experiência de uma pessoa cega e a acessibilidade em espaços culturais? Todos esses campos, eles têm uma relação em comum, que é o corpo. O corpo é uma discussão muito presente na psicologia, na psicoterapia corporal, a deficiência é uma experiência corporal e a acessibilidade em espaços culturais também é um tema que precisa do corpo como uma forma de solucioná-lo. Então vamos lá. Eu vou começar contando para vocês como foi que eu comecei a trabalhar com exposições de arte. No ano de 2010, eu já estava na faculdade, no início da minha graduação, quando eu fui convidada para trabalhar numa exposição que aconteceu no Rio de Janeiro, chamada Hélio Oiticica, O Museu é o Mundo. Inicialmente, eu relutei um pouco para começar esse trabalho, primeiro porque eu não sabia nada de arte. A minha graduação era uma graduação em psicologia. Eu não frequentava muitas exposições de arte até aquele período, eu não tinha muita relação com museus até aquele momento, mas entendi que uma das coisas importantes para aquele trabalho era a discussão do ponto de vista da percepção. Naquele momento, a construção de um educativo que fosse composto também por pessoas com deficiência visual tinha o objetivo de diversificar as experiências de mediação que a gente ia levar para o público. Isso me fez aceitar esse trabalho e foi esse o meu primeiro contato com exposições de arte e como mediadora em exposições de arte, né? Eu fiquei durante 3 meses trabalhando em uma obra específica do Hélio Oiticica que se chama Jardim do Éden. É uma obra cheia de ninhos penetráveis, música, é um lugar onde eu trabalhava descalço, onde eu trabalhava deitada, onde eu recebia o público ouvindo o disco da Tropicália. E depois desses 3 meses de experiência nesse trabalho, eu pensei, bom, tá bem, dá para trabalhar em espaços culturais, dá para ser cega e receber o público numa exposição de arte. Eu estava bem enganada, mas eu não sabia. Logo depois desse trabalho, eu fui convidada para uma entrevista de emprego no Centro Cultural do Banco do Brasil. Fui achando que eu já sabia alguma coisa de arte, fui achando que eu já tinha ali alguma noção do que era trabalhar com mediação em galerias de arte. E aí eu me deparei, nesse primeiro momento, com uma exposição de telas. Então, percebam, eu saí de um lugar onde eu trabalhava descalço, pisando em areia, deitada em palha, ouvindo música, recebendo o público nesse espaço e fui, em seguida, trabalhar numa exposição de telas. Era uma exposição da Tarsila do Amaral, onde a gente tinha mais ou menos 86 quadros. E foi a primeira vez, nesse início desse meu percurso, que eu me perguntei o que eu estava fazendo ali. Qual era a função de uma pessoa cega num espaço onde as pessoas só entravam para ver? O que a minha presença ali
poderia produzir. Isso estava muito claro na primeira experiência que eu tive na exposição do Hélio Oiticica. Mas isso tinha, a clareza que eu tinha, ela se perdeu no primeiro momento em que eu entrei numa exposição de quadros. Então eu estou trazendo para vocês a minha chegada nesse campo da mediação cultural, no campo da arte, do encontro com a arte, das exposições de arte, para vocês irem entendendo um pouco de onde vão surgir os pensamentos e as contribuições e os exemplos que eu vou trazer para vocês hoje. A experiência de 3 meses num trabalho profundamente sensorial, experimental, um trabalho totalmente corporal, onde o que as pessoas sentiam era o que orientava aquele trabalho, e fui imediatamente para uma exposição onde eu não conseguia sentir nada. E aí é nesse percurso que eu entendi que as ferramentas de acessibilidade que a gente precisa criar, claro, são ferramentas de acessibilidade que precisam trazer conteúdo, trazer informação, mas a informação por si só, ela não produz um acesso estético às obras de arte. Eu fiz, depois de alguns anos, trabalhando ainda no CCBB, um mestrado que tem como campo de pesquisa essa discussão, esse espaço cultural, desenvolvi uma dissertação que recebeu também o nome desse workshop, que foi recentemente publicado em formato de livro, e a ideia aqui hoje é que a gente siga pensando em estratégias estéticas de produção de acesso, para além das experiências e das ferramentas baseadas só em informação. Para começar esse percurso com vocês, eu acho que tem um conteúdo que a gente precisa trabalhar, que é com que noção de deficiência a gente vai a campo, com que noção de deficiência a gente produz as ferramentas de acessibilidade que a gente vai oferecer para o público. Como é isso? Bom, a gente tem alguns modelos com os quais a gente pode entender o que é a experiência da deficiência. E na nossa sociedade, no Ocidente, principalmente ao longo dos últimos séculos, a gente tem a experiência da deficiência muito marcada pela perspectiva da falta, do déficit, da incapacidade. Então a gente está muito habituado a se relacionar com a experiência da deficiência, com as pessoas com deficiência e com uma ideia de deficiência pautada no que falta. E aqui a gente tem um primeiro problema técnico para as produções de ferramentas de acessibilidade, que é o seguinte: se eu vou construir uma ferramenta de acessibilidade baseado no que falta em alguém, eu estou usando essa ideia e vou acabar criando uma ferramenta de acessibilidade baseada na restituição de alguma coisa que foi perdida. E aquilo perdeu-se, né? É muito comum, na minha experiência como pessoa cega, eu me encontrar com ferramentas de acessibilidade que levem mais em conta aquilo que eu não tenho do que aquilo que eu tenho. Então, quando eu digo que é importante que a gente possa acordar com que noção de deficiência a gente vai trabalhar, é porque isso vai garantir o que, do ponto de vista técnico, o que de ferramenta acessível a gente vai produzir. Do ponto de vista do que eu chamo de acessibilidade estética, a gente não vai mais trabalhar com a deficiência do ponto de vista da falta. Trabalhar com a deficiência, isso é uma outra coisa importante, do ponto de vista da falta, vai produzir uma assimetria entre as pessoas com e sem deficiência. O que é isso? Se eu trabalho com a deficiência do ponto de vista da falta, isso significa que as pessoas com deficiência ficam sempre numa posição inferior de quem não tem algo, ou de quem perdeu algo, ou de quem nasceu sem alguma coisa, e as pessoas sem deficiência ficam numa posição superior
de quem tem tudo. O que na experiência cotidiana da vida da gente, a gente sabe que não é assim em nenhuma das duas experiências, nem como pessoa sem deficiência, nem como uma pessoa com deficiência. Abrir mão de uma noção médica da deficiência, abrir mão da noção de falta, de déficit, de incapacidade que a gente vem trazendo há muito tempo com a gente, é a primeira dica que eu trago, é a primeira coisa que eu posso dizer para vocês que faz muita diferença no que a gente vai conseguir produzir praticamente, né, de que ferramentas a gente vai produzir no campo da acessibilidade. Eu estava falando com vocês que a gente vai abrir mão do modelo médico da deficiência para trabalhar com esse tema em exposições de arte, no setor cultural. Ok, o que a gente usa então? Então fala, Camila, como eu penso a deficiência então, se não é mais da forma como eu vinha pensando ou da forma como eu conhecia até aqui? Tem um modelo que organiza muito a forma como a gente pode pensar a deficiência pela sua positividade, que é o modelo social da deficiência. O modelo social da deficiência é um modelo construído por pessoas com e sem deficiência, que tem pautas específicas organizadas a partir das experiências vividas pelas pessoas com deficiência e que tem um lema que é muito provável que vocês conheçam e quem não conhece vai conhecer agora, que é o nada sobre nós sem nós. Esse é o lema principal do modelo social da deficiência e que ajuda a gente a não entrar naquela assimetria que eu falei antes com vocês, que coloca uma diferença entre pessoas com e sem deficiência. Agora, a partir de agora, como a gente vai olhar para isso? A deficiência é uma experiência de vida, como qualquer outra. Não falta e nem tem nada a mais do que qualquer outra experiência de vida. A deficiência é algo que precisa ser contado e narrado pelas pessoas que vivem a deficiência e não pelas pessoas que falam sobre a deficiência sem falar com as pessoas com deficiência. É claro que esse lema ele está organizando, inclusive, uma boa quantidade de leis e projetos no nosso país. Ele existe desde os anos 70 e no Brasil a gente tem um grande movimento de pessoas com deficiência que já estão se organizando há bastante tempo em torno dessa discussão. Então a gente já tem referências e pessoas e textos e livros que podem ajudar a gente a pensar em projetos de acessibilidade baseados nesse modo de ver a deficiência. Mas tem uma parte desse modelo que eu acho ainda mais interessante para a gente discutir a acessibilidade, que é a segunda geração do modelo social da deficiência, que é uma geração organizada por mulheres, feministas, mães e cuidadoras de pessoas com deficiência, que vão abrir esse debate e vão trazer e fazer algumas perguntas para a galera da primeira geração do modelo social da deficiência. E a primeira pergunta que essas mulheres fazem e que ajuda muito também a gente a pensar na acessibilidade é: nada sobre nós sem nós, mas nós quem? O que elas apontam é que a experiência da deficiência ela precisa ser também organizada com as pessoas que vivem a deficiência junto com as pessoas com deficiência. O que eu quero dizer com isso? Que há alguns tipos de deficiência que são graves e que comprometem muito a autonomia de determinadas pessoas e que o cuidado se torna uma importante ferramenta de acessibilidade. Então, a gente precisa incluir nessa discussão os cuidadores das pessoas com deficiência. A gente precisa incluir nessa discussão a família das pessoas com deficiência, os filhos das pessoas com deficiência, e a gente precisa incluir nessa discussão qualquer pessoa que vai trabalhar com pessoas com deficiência e que vão ser atravessadas pela força que é a deficiência nas nossas vidas. Muitas vezes, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, a gente faz um projeto incrível ou a gente faz uma proposta incrível
para receber pessoas com deficiência ou para discutir o tema da deficiência e não dá público, e não dá gente, e as pessoas não se interessam. E a divulgação, ela não acontece como a gente esperava que ela acontecesse. Esse tipo de coisa que é muito comum, e a gente diz, caramba, mas é um projeto tão incrível, como assim não teve visibilidade, não teve circulação? Isso é a força da deficiência que atravessa, inclusive, os projetos que a gente faz sobre deficiência, tratando da deficiência, né? Tem uma outra coisa muito importante do modelo social da deficiência, que está presente na primeira e na segunda geração, que é a discussão de que a deficiência ela é criada no encontro. Então, existe uma diferença entre lesão e deficiência. Uma coisa é a lesão que eu tenho na retina. Isso é um problema biológico, corporal, individual, mas a outra coisa é quando é que a minha lesão me torna uma pessoa deficiente. Isso não está dado. E isso é sensacional para a gente pensar o papel de todos nós na produção da deficiência. O que eu quero dizer com isso? Que o que me torna deficiente, enquanto pessoa com uma lesão na retina, é o encontro com uma sociedade muito pouco sensível à diversidade corporal, à diversidade de existência. Entendem? O que me torna uma pessoa deficiente é não ter acesso a um cardápio num restaurante e não a minha lesão. O que me torna deficiente é não conseguir pegar um Uber com um cão-guia e não a minha lesão. O que me torna deficiente são as barreiras com as quais eu me encontro e não a minha lesão. Então, se a gente não vai mais usar o modelo médico da deficiência para orientar a nossa prática, a gente vai usar o quê? A noção de que a deficiência ela é produzida. E que se a deficiência ela é produzida, eu posso, inclusive, criar ações que não produzam deficiência. Eu posso criar ações que produzam acesso. Ah, Camila, mas vem cá, como é que a gente vai fazer isso? Tem uma coisa muito importante quando a gente está falando de acessibilidade, que é como eu me desloco internamente. Como eu, como pessoa, vou rever todas as noções de deficiência com as quais eu trabalho e como eu vou olhar para o mundo, para as coisas e para as pessoas com deficiência de outra forma. Esse é o primeiro ponto. A gente precisa se recriar. A gente não vai conseguir mudar esse formato de produção de acessibilidade se cada um de nós não olhar para dentro, não se revisitar e não puder mudar as noções de deficiência com as quais a gente atua no mundo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, a gente não produz acessibilidade para deficiências. Porque a gente tem muito isso, né? Vamos tornar isso aqui acessível para cegos, vamos tornar isso acessível para surdos, Pera! Se a gente faz isso, a gente está operando lá com o primeiro modelo, com o modelo médico, a gente está pegando pela deficiência, pela falta. E se a gente criar uma forma de trabalhar a acessibilidade pensando nas barreiras e não nas deficiências? Entendem que isso tem a possibilidade de mudar muita coisa? E se ao invés de tentar tornar algo acessível para uma pessoa cega, claro que isso vai acontecer, mas se ao invés de pensar na pessoa cega a partir do que ela não tem, eu pensar em que barreiras eu preciso tirar para que essa pessoa tenha acesso a alguma coisa. É uma mudança de pensamento isso é uma mudança de paradigma, porque aí a gente coloca a deficiência no lugar onde ela tem que estar, no encontro, na barreira, e não nos nossos corpos. Isso é uma contribuição que o modelo social da deficiência traz para a gente e que ajuda a gente também a fundamentar um pensamento em torno de que ações de acessibilidade a gente vai criar e como, partindo de onde a gente cria as ações de acessibilidade que a gente cria. Por último, para a gente mudar um pouco de assunto, tem uma discussão que é a discussão da interdependência. E essa discussão também é muito importante para a gente pensar como fundamentar ações de acessibilidade, e isso acontece da seguinte forma. A gente faz parte de um mundo
que valoriza a independência como um valor central humano. Então, a gente faz parte de um mundo que acha que as pessoas precisam fazer tudo sozinhas e que quanto mais sozinha uma pessoa faz alguma coisa, mais autônoma ela é. Temos um problema. E qual é o problema? A independência não é um valor intrínseco à vida. A independência é um valor humano criado, forjado para esse formato de mundo que a gente vive. Ah, Camila, mas como assim? Ninguém vive sozinho, ninguém faz nada sozinho. Ninguém estaria aqui nesse mundo vivendo hoje sozinho. Por que a gente faz ações de acessibilidade para fazer pessoas com deficiência agirem sozinhas no mundo? Temos um problema, entendem? É um problema que às vezes beira a violência. Por quê? A gente tenta invisibilizar toda a rede de interdependência da qual a gente faz parte, da qual a gente pertence, como se fosse possível viver fora dela. Então, a gente lida com isso sobressaindo a rede de interdependência de determinados grupos e invisibilizando a interdependência de outros grupos. O que eu quero dizer com isso? Que a gente tem o pensamento que faz a gente sublinhar a interdependência de pessoas com deficiência. Então, a gente sublinha, caramba, mas você usa bengala, caramba, mas você tem cão-guia, então você precisa de um programa de voz, nossa, deve ser difícil, né? Você precisa de tanta coisa, como se todo mundo não precisasse de muita coisa para fazer o que faz. Só que nesse formato de vida, onde a gente supervaloriza a independência ilusória, e a gente marca a interdependência de determinados grupos, a gente passa a levar e a considerar a interdependência como algo que torna uma pessoa mais dependente e não mais autônoma. Só que a questão é a seguinte: quanto mais rede a gente tem, quanto mais interdependência a gente faz, quanto mais aliança e quanto mais laço a gente constrói nesse mundo, mais autônomo a gente é. Eu estou trazendo aqui agora para vocês uma outra definição de autonomia que não está baseada na independência. É uma autonomia baseada na interdependência, uma autonomia baseada nos laços, nas conexões, nos encontros. E é com essa noção de autonomia que a gente trabalha na acessibilidade estética. Uma autonomia baseada no encontro, na relação, nas experiências com as pessoas que vivem as experiências com as quais a gente está trabalhando. Trabalhar com a deficiência do ponto de vista do que uma pessoa tem e não do ponto de vista do que lhe falta. Trabalhar com as pessoas com deficiência e trabalhar com a definição da autonomia como algo que é possível só pela conexão, pelos laços, pelo encontro, é o que orienta um trabalho de acessibilidade estética. Agora, Camila, o que é a tal da acessibilidade estética, então? A acessibilidade estética é o nome que a gente dá para toda forma de produzir acessibilidade que não seja baseada só na informação. Informação não é sinônimo de experiência. Às vezes, alguma informação, alguma pergunta até produz uma experiência. Mas a gente precisa entender que há ferramentas de acessibilidade que precisam existir para nos informar, mas que também precisa ser construída ferramentas de acessibilidade que são responsáveis por nos fazer experimentar. Quando eu digo que no campo da arte e nas exposições de arte a acessibilidade estética importa, isso vem de uma experiência com o meu trabalho como mediadora cultural, que é a seguinte: muitas vezes eu me preparava para começar uma exposição nova e no trabalho que eu fazia a gente tinha algumas semanas para que isso pudesse acontecer, de estudos, conversas,
acesso a toda a informação daquela exposição. Muitas vezes eu conseguia, inclusive, os textos acessíveis dos catálogos das exposições, e entrevistas com os artistas das exposições, e tudo isso era providenciado para que a gente se preparasse para as exposições, mas tinha uma coisa que eu não tinha e que eu fui me dando conta de que eu não tinha toda vez que eu ia junto com a minha equipe pela primeira vez visitar a exposição, que era, eles entravam na galeria e ficavam, uau, tipo, é muito diferente, isso é incrível. E eu ficava, bom, eu ia com o mesmo conteúdo que eles para a galeria, mas quando eu entrava na galeria, nada ali de dentro me fazia uau. Eu falei, tem alguma coisa aqui que não está funcionando, porque tem algo que temos igual, que é o acesso ao conteúdo e o acesso à informação dessa exposição, mas chega na hora de entrar na galeria, eles têm reações que eu não consigo ter, que eu não consigo acessar. E aí, talvez isso deixe mais claro para vocês o que eu estou chamando de acessibilidade estética. Eu, como pessoa cega, quero entrar numa galeria e suspirar diante de alguma obra. Eu quero uau, eu quero exclamar alguma coisa diante de alguma obra, ou eu quero também, sei lá, que nojo, que coisa horrível. Mas isso não vem. É daí que eu comecei a entender que há uma diferença entre produzir informação e produzir experiência. E lembram da minha primeira experiência lá no Hélio Oiticica? Eu voltei lá para entender como é que a gente pode produzir ferramentas de acessibilidade estéticas. A gente precisa lançar mão do corpo com tudo que o corpo tem. É preciso que as pessoas consigam sentir coisas diante de uma obra de arte. Eu vou trazer um exemplo para vocês, que é um exemplo que me marcou muito de uma ação de acessibilidade que a gente fez numa exposição que se chamava Coleções Ludwig. Era uma exposição problemática por si só, porque era uma exposição com mais de 180 obras, de um colecionador, ou seja, não tinha ali um fio condutor de um movimento artístico ou um pensamento de um artista que estava ali trilhando todo o caminho da exposição. A gente tinha obras de diferentes artistas, diferentes países, diferentes movimentos artísticos, e estava difícil encontrar um fio condutor ou fazer uma curadoria educativa para uma visita. A gente tinha, naquela ocasião, a possibilidade de tocar em algumas esculturas que estavam nessa exposição, e a gente usou essa possibilidade como um fio condutor para fazer um percurso acessível nessa exposição. E aí chegamos diante de uma escultura, de uma instalação, que mexia muito com o público dessa exposição, inclusive com o público sem deficiência, que era o seguinte, uma vitrine de uma sorveteria com 2 andares, e da esquerda para a direita a gente tinha 5 casquinhas de sorvete no primeiro andar da vitrine, e embaixo 5 casquinhas de banana split. O nome da obra era Banana Split, do Klaus Oldenburg, que é um artista da pop art. E aí a gente podia tocar, eu podia tocar nessa obra. E eu tocava e eu falava, ok, tem essas coisas aqui, as casquinhas, tanto dos 2 andares da vitrine, eram feitas de resina. Então dava para saber, tinha forma, era tridimensional, eu conseguia fazer ali com as minhas mãos o contorno daquilo, eu entendia o que estava ali. Mas essa não era a experiência de quem via a obra. Quem via a obra ficava assim, isso é de verdade ou é de mentira? Ia, voltava, aí ficava assim, gente, isso aqui parece muito de verdade, caramba! E demorava na frente da obra nessa experiência. Essa obra, ela tinha a intenção de enganar o sentido da visão.
como era uma obra de um artista do movimento da pop art, trabalhava com a propaganda como produção de desejo de consumo, a enganação como uma produção de desejo de consumo. O artista ele fazia uma brincadeira sensorial pautado no sentido da visão. Eu tocava aquela obra, eu tinha certeza que aquilo não era de verdade. Aquilo não tinha cheiro, aquilo não tinha textura, eu não tinha nem vontade de comer sorvete, nem banana split depois de tocar aquela obra. E aí, tudo isso discutido em equipe, com os educadores que na época ficaram responsáveis por fazer esse projeto acessível comigo, fomos embora para casa, eu muito incomodada, porque as pessoas olhavam, era uma das obras que mais chamavam a atenção naquela exposição, e eu assim, meu Deus, de novo, eu consigo acessar o conteúdo, a informação, eu entendo a obra, mas ela não me desperta nada. Aí fomos para casa, cheguei no trabalho na manhã seguinte, uma educadora da minha equipe virou para mim e falou assim, Camila, tem maçã do amor para todo mundo em cima da mesa, da nossa mesa de trabalho. Eu falei, maçã do amor? Ela é. Eu falei, tá. Eu pensei, nossa, que exótico, nunca vi ninguém levar maçã do amor para todo mundo numa manhã de trabalho, mas tudo bem. Sentei na mesa, fui lá, tateei e peguei a minha. Era uma cesta de maçã do amor, todas espetadas no palitinho, embaladinhas no saquinho, viradas de cabeça para baixo. Eu falei, vou pegar a minha. Quando eu peguei, estava meio leve aquilo, não parecia que tinha o peso de uma maçã. Aí eu falei, gente, isso é sério? Estava com cara de que não era. Aí o pessoal, claro que é. Me deixaram ali naquela dúvida de se aquela maçã, se aquilo era uma maçã de verdade, se aquilo era uma maçã de mentira. Só que tinha cheiro. Tinha cheiro de maçã do amor. Eu falei, eita, esse negócio tá esquisito. Tirei o saquinho, lambi. Tinha gosto de maçã do amor. A cauda era da maçã do amor. Aí eu resolvi morder. E quando eu mordi, era uma maçã de isopor. E aí eu entendi o que os educadores tinham feito. Eles tinham produzido um objeto que me garantia um acesso estético à discussão do Klaus. Não pela obra dele, porque aquela obra, pautada no sentido da visão, era incapaz de me enganar. O que engana o sentido da visão, do ponto de vista técnico, não são as mesmas coisas que enganam o sentido do tato, por exemplo. Quando eu fui apresentada a maçã do amor, eu falei, nossa, descobrimos um objeto mediador para fazer um percurso acessível nessa exposição, para garantir ao público cego o acesso às discussões desse artista, do movimento ao qual ele pertence, mas que não podia estar baseada só na obra dele. A obra dele as pessoas podiam conhecer, elas podiam receber a informação dela, mas elas não poderiam ter um acesso estético a ela. A maçã do amor, é um exemplo de um objeto mediador estético que precisou ser recriado, ou seja, a gente aqui está falando de assuntos polêmicos, mas há algo na promoção da acessibilidade estética que envolve uma recriação. Porque, por definição, a obra é inacessível ao sentido do tato. Então, esse é um ponto que a gente precisa considerar e que em algum outro momento a gente conversa com mais calma. Mas há, no campo da acessibilidade estética, a necessidade de uma reinvenção, de uma criação. Mas uma criação baseada em quê? Nem sempre baseada na obra em si. Porque muitas vezes a gente vai promover a acessibilidade mudando apenas a mídia. Ou seja, a gente tem uma tela e a gente faz uma tela tátil. Isso não é sempre o suficiente para garantir o acesso estético a uma obra. Às vezes é, mas às vezes não é. Porque, às vezes, o sentido do tato ele não é capaz de ser afetado por determinadas discussões que um artista e uma obra estão trazendo. Porque o artista que pintou uma tela, ele fez um estudo, muitas vezes, do sentido da visão, não do sentido do tato. Para a gente poder fazer essa transposição, a gente tem que estudar um outro sentido. E isso envolve uma recriação. A obra em si, aqui, a discussão de uma obra em si, ela vai ter que ser afrouxada,
ela vai ter que ser deixada um pouco de lado para a gente entender que não a obra em si, que é uma obra que surge no encontro com o público, com o espectador. Na acessibilidade estética, a gente vai levar em conta para fazer um objeto mediador desses, por exemplo, não só a obra, mas o artista, a história do artista, o movimento ao qual o artista pertence, quais são as questões desse artista, quais são as questões desse movimento ao qual ele pertence, o que essas pessoas estão querendo discutir quando criam essa obra. O corpo do espectador precisa ser levado em conta, no sentido qual, Camila? No sentido de o que o espectador tem, e não o que o espectador não tem. Porque se a gente fizesse uma acessibilidade nessa obra baseada só no que o espectador não tem, a gente terminaria esse projeto de acessibilidade dessa obra no toque e na audiodescrição dela. Pronto, a gente deu para essa pessoa cega o que ela não tinha. Mas aqui a gente está pensando no que uma pessoa tem. E a pessoa tem tato, a pessoa tem paladar, a pessoa tem olfato. Como é que ela vai experimentar a estética dessa obra a partir do que ela tem? Começar pelo que a pessoa tem, pegar a história do artista, o que o artista trabalha, pegar o que o movimento ao qual aquele artista pertence quer trazer para o público e incluir o mediador nessa estratégia é o que vai ajudar a gente a produzir mais ferramentas de acessibilidade estética. Então vejam, ao invés de simplificar e de tentar diminuir, aqui eu estou dizendo para vocês que a gente precisa complexificar isso. É para ir para mais, é para buscar mais e não buscar menos. Porque toda vez que a gente tenta simplificar, quanto mais a gente tenta simplificar, mais chances a gente tem de criar uma ferramenta de acessibilidade que não é efetiva. Vou trazer um outro exemplo para vocês, que é um exemplo que também me marcou muito, que é o exemplo de uma instalação que a gente recriou na exposição da Yayoi Kusama, que foi uma mega exposição no Rio de Janeiro, de uma artista japonesa, que pintava bolinhas em todas as coisas, em todos os lugares, e esse era o principal tema da obra dela. E o nome da exposição foi Obsessão Infinita. E existia uma instalação nessa exposição que dava nome à exposição inteira. E a instalação era uma sala completamente espelhada, do teto ao chão. O teto era espelhado, as paredes eram espelhadas, o chão era com mármore preto espelhado e tinha dois caminhos, dois espelhos de água na lateral do lugar onde o público passava. Do teto caíam muitos fios com luzinhas pequenininhas, que naquela sala toda espelhada, os espelhos tinham a função de reproduzir aquelas bolinhas infinitamente. A experiência da pessoa que entrava naquela instalação também era de se ver reproduzido infinitamente, porque a pessoa, quando entrava, tinha o seu próprio reflexo espelhado no chão, na água, no teto, nas paredes. Os espelhos produziam uma sensação de profundidade, então as pessoas se viam em diversos tamanhos, mais perto, mais longe. E, de novo, eu podia tocar no espelho, eu podia tocar na água, eu podia tocar no mármore, eu podia tocar nas bolinhas, mas não tinha o uau. E nem tinha o, nossa, quantas de mim, meu Deus, quero sair logo desse lugar, ai, tô ficando tonta. Eu entrava e saía dali como se aquela instalação não existisse do ponto de vista estético. E aí foi outro momento em que a gente teve que parar, sentar e falar assim, bom, a gente tem um outro problema sensorial para resolver. De novo, a gente estava diante de uma obra de arte que tinha usado o sentido da visão para existir do ponto de vista estético. O que a gente fez? A gente reproduziu um espaço, a gente criou uma caixa de madeira, uma espécie de
um quadrado, um cubo de madeira de 3 por 3. E dentro desse cubo a gente colocou um equipamento de som, um microfone e uma pedaleira de guitarra. O público entrava nessa sala, fechava a porta, essa sala era completamente escura, e ao falar nesse microfone, a pedaleira da guitarra criava um efeito de repetição. O som que era repetido dentro da caixa, ele batia nas paredes e ele ia ficando aos poucos mais fraco, mais fraco, mais fraco. Então, quando eu entrava na caixa e falava Camila, eu ficava lá dentro ouvindo, vindo de todos os lados. Camila, Camila, Camila. Só que vinha Camila de trás, vinha Camila da direita, vinha Camila da esquerda, vinha Camila da frente. Era Camila, 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 Camila. E o som ia ficando mais distante à medida que ele ia perdendo força. E a gente falou, bom, resolvemos aqui um outro problema estético, que é o seguinte. A imagem visual da gente, ela representa uma certa identidade. Uma certa não, né? Nesse mundo em que a gente vive, ela representa uma identidade nossa. Só que a nossa voz também. Sabe essa experiência de que a gente não consegue se ouvir, que a gente não gosta da nossa voz e que a gente não acha ruim o áudio do WhatsApp que a gente ouviu quando enviou para alguém? Naquela construção, naquela caixa, as pessoas se ouviam infinitamente. Elas não se viam, mas elas se ouviam. E a repetição do som era uma repetição que ficava, e ficava, e ficava, e ficava. E à medida que ia perdendo força, ganhava profundidade. A gente fez a mesma coisa, percebem? A gente pegou o que a artista faz, os conceitos que ela usou para criar a obra original, e a gente recriou uma ferramenta de acessibilidade, um espaço acessível, onde a gente pudesse afetar os corpos das pessoas cegas que visitavam aquele espaço, por exemplo, de modo que a discussão sobre o conteúdo de identidade, repetição infinita, o que vem a partir disso, todo o conteúdo mediador viesse da experiência do público visitante e não só do educador mediador. O que eu quero dizer com isso? É que ao invés de alguém só ter que narrar a experiência mas o conteúdo e fazer a descrição da obra, a gente podia conversar com as pessoas que nos visitavam a partir do que elas sentiam. Entendem a diferença? Numa forma de fazer, a gente retoma aquilo que eu disse lá no início, onde as pessoas com deficiência ficam num lugar passivo esperando a informação de quem não tem deficiência. No outro, a gente cria um certo paralelismo de posição, onde as pessoas com deficiência podem falar de algo porque elas sentiram, porque vem de dentro. Essa é a diferença entre uma forma de produzir acessibilidade só baseada na informação e uma forma de produzir acessibilidade levando em conta uma experimentação estética, uma experiência estética. Gente, então a gente está chegando ao final da nossa aula e eu quero retomar com vocês o que a gente discutiu até aqui. A gente começou falando sobre o movimento médico da deficiência, sobre a individualização da deficiência em um corpo biológico, fizemos a separação entre lesão e deficiência, passamos rapidamente pela concepção social da deficiência, que compreende a deficiência como algo produzido no encontro entre um corpo lesionado e uma sociedade muito pouco sensível à diversidade corporal. Falamos um pouco sobre o que as feministas trazem para a segunda geração do modelo social da deficiência e que ajuda a gente a pensar e muito em formas de produzir uma acessibilidade mais pautada num cuidado, numa justiça social, né? Eu acho importante reafirmar aqui de que a gente está falando sempre de uma produção de acessibilidade que só é necessária porque temos um histórico de segregação, né? A gente está aqui e a gente compreende uma
produção de acessibilidade como uma ferramenta reparadora de anos de violência, de anos de discriminação. Por isso eu estou dizendo para vocês que as mulheres feministas da segunda geração do modelo social da deficiência contribuem muito para a gente organizar que tipo de acessibilidade a gente quer pôr no mundo. Por isso eu estou dizendo para vocês que essas mulheres, além de colocarem no mundo o lema do nada sobre nós sem nós, elas perguntam quem é que está dentro desse nós, né? Quais são as pessoas com e sem deficiência que vão se organizar, se aliar e criar uma rede de resistência a esse tempo todo de violência, segregação e opressão. Trouxe agora mais no final para vocês também o que eu chamo mais de acessibilidade estética, a diferença entre produzir uma acessibilidade pautada na informação, como seria pensarmos numa ferramenta de acessibilidade baseada mais numa proposta estética, mais assim, incluindo a proposta estética, né? O que eu quero que fique claro aqui é que não é para a gente opor uma forma de acessibilidade à outra, tá? Não é para a gente fazer acessibilidade estética e largar tudo o que a gente já sabe de acessibilidade de lado. Não, aqui é mais uma camada do trabalho que a gente tem pela frente do ponto de vista do encontro com a arte. Eu não quero que vocês saiam dessa aula entendendo que informação não importa, porque isso não é verdade, mas é que só a informação é incompleta. Então, essa discussão ela traz mais uma camada para a gente pensar em como a gente vai trabalhar os conteúdos de uma galeria de arte, de uma exposição de arte, de uma obra de arte, para garantir que pessoas com deficiência tenham cada vez mais acesso, incluindo acesso estético, a esses espaços. Eu agradeço muito a vocês pela atenção. Eu citei no início dessa aula um livro que eu publiquei, vou deixar com vocês o nome completo do livro e onde vocês podem encontrá-lo. O nome do livro é E se experimentássemos mais? Contribuições não técnicas de acessibilidade em espaços culturais. É um livro publicado pela editora Apres, está no site da editora. O formato acessível do livro pode ser encontrado em todas as plataformas digitais. Eu tenho o meu canal do Instagram, que é Camila_Araújo_Alves, onde vocês podem me encontrar também. Eu espero vocês, inclusive, dúvidas, perguntas, comentários, vontades de discutir mais sobre esse tema. Estou à disposição. Um beijo grande.